Bom dia! Carnaval! É carnaval! Eu vou chamar o professor Paulo Hermano. Eu e o professor Paulo Hermano vamos hoje fazer um café com Letícia carnavalesco. Ó, já me enfeitei toda aqui. Já chamei o professor Paulo Hermano aqui. Ei, professor, bom dia! Bom Adorei, dia, Paulo. Bom querida. Estamos ao dia! Bom vivo. dia! Ô, gente, então hoje é o dia que nós vamos tratar de divórcio e mancomunhão, não é Isso isso? aí, Só que nós isso vamos aí. tratar de um jeito bacana, de um jeito diferente. Nós vamos tratar... Porque o café com Letícia já é leve, né? Já tem essa leveza, essa descontração. Mas hoje, além disso, nós vamos incluir algumas músicas, né? Opa! E vamos pegar o tom carnavalesco, pegar umas músicas que têm mais relação com esse momento para ficar uma coisa mais divertida, não é É isso? isso aí, vai ser show, gente. Porque, olha, a gente aprende mais quando a gente está se divertindo, né ou não é? Isso já é É, né? cientificamente comprovado, entendeu? Então vamos que vamos. Pode começar por onde, Paulo? Isso, muito bem. Bom, hoje, gente, a música é um produto da cultura, né? Como o direito também é um produto da cultura. Do mesmo modo que o direito reage a algumas coisas, o povo, os compositores, os artistas também reagem. Então, em Isso. determinados momentos históricos, onde nós temos modificações no direito, ou nós temos situações que provocaram modificações futuras, nós temos manifestações populares, manifestações artísticas, que muitas vezes, eu diria até que na esmagadora maioria das vezes, estão conectadas com as alterações jurídicas, com a mudança de paradigma que a gente vive, né? Uma Isso. delas, tá, tem a ver com algo que até hoje a gente luta muito, que é a questão da autonomia privada, né? E tem uma música que, de um jeito inteligente, de um jeito bacana, falando algo sem dizer exatamente, falando o inverso, ela expõe isso. E é uma música que vocês vão gostar muito, que é do Paulinho da Viola. Vamos lá. Vamos ouvir um Que maneiro. pedacinho para a gente Vou colocar aqui comentar. só um pedacinho aqui, hein? Vamos lá. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Dá para dar uma dançadinha. É ele quem me Mas agora você não está carrega aparecendo, não, Paulo. Ai, abaixa mais. e quanto mais remo, mais Paulo, só tô vendo seu nariz para cima. Aí. essa viagem faz. Isso. Vamos lá. Mas um dia falou com seu jeito de avisar. Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar. Gente, essa é uma composição do Paulo, eu acho que o nome dele é Paulo César Batista de Faria, o Paulinho da Viola, com parceria com alguém que ele fez muitas músicas com ele, o Hermínio Belo de Carvalho. E é possível extrair dessa música uma crítica à ausência de autonomia que nos foi imposta durante muito tempo, né? Quando o mar nos navega, quando não somos nós que navegamos, tem algo aí que está tomando conta da nossa vida, né? E o Estado sempre foi muito pródigo em fazer isso, né? Invadindo a nossa vida, tentando resolver as questões existenciais para nós. Imaginou a busca da nossa felicidade, que é uma coisa tão cara, tão única para nós, na mão do Estado. E quando é que acontecia isso? A Letícia gosta muito de falar da lei do Do divórcio. divórcio. Adoro a lei do divórcio, gente. Sou fã dela. Ainda por cima que ela foi publicada no dia do meu aniversário. Então eu gosto mais ainda, né? Não é? Exatamente. E essa lei do divórcio, ela justamente trouxe um caminhão de autonomia. O que nós tínhamos antes da lei do divórcio? Nós tínhamos a possibilidade do desquite, né, que era algo que satisfazia uma construção doutrinária onde quem se casava tinha uma sociedade conjugal e o vínculo conjugal. O vínculo não podia quebrar. O vínculo era para sempre, é eterno, é religioso, é sagrado. Agora, a sociedade conjugal poderia. Só que quando você dissolvia a sociedade conjugal pelo desquite da época, você continuava vinculado àquela outra pessoa e tinha que aguardar o óbito dela para você se casar novamente. Porque era a única chance de ser feliz. Se você gastasse aquela chance de ser feliz, você não tinha outra chance. Então isso era uma invasão tremenda
na nossa autonomia, e até hoje a gente ainda sofre muito com isso. Eu estou me lembrando aqui, professora, que nós publicamos um artigo, o contrato de namoro, negócio Exatamente, jurídico de muito bom, namoro. gente. Muito bom. Quem quiser pode ler. Tá até no nosso livrinho que a gente deu para os nossos mentorados. Isso. Esse artigo, ele explora justamente essa questão da autonomia. Porque o que nós dizemos ali? Olha, gente, quem escolhe o tamanho da relação, quem escolhe até onde ela vai, são as partes maiores, capazes, de boa fé. Né? Isso faz parte da autonomia existencial dela. Ela não quer dar àquela relação toda aquela profundidade. Ela quer dar aquele início. Né? Qualquer pouquinho de amor vale a pena, é aquilo que ela quer. Mas isso, de certo modo, vem obliterado, vem impedido pelo sistema, que teima em supor que qualquer relação um pouco mais longeva, um pouco mais profunda, ela tem que gerar uma união estável, e gerando uma união estável, ela carrega um monte de consequência, inclusive no aspecto patrimonial e sucessório, que nem sempre as partes querem. Não é isso? Nem sempre as partes desejam. Nós escrevemos esse artigo, eu lembro até que a gente falou desse assunto no evento no Maranhão. Eu e a Letícia participamos acho que foi o Ministério Público de lá, junto com o IBDFAN, e nos convidou. E a gente tratou desse assunto. Assunto interessantíssimo, tem a ver com essa autonomia privada, né? Gente, outras coisas que a autonomia elas nos desperta, e até mesmo internamente, o jurista, eventualmente ele tem alguma dificuldade. Nós temos liberdade de estabelecer quanto aos nossos bens o que nos aprouver. Não é isso que diz o Código Civil? Quer dizer, nós podemos estabelecer qualquer um daqueles regimes típicos, né, comunhão universal de bens, separação total de bens, comunhão parcial, participação final dos aquestos, mas nós também podemos reunir essas características desses regimes e formar um regime novo. Pois é, e o povo às vezes é resistente com isso, né, Paulo? Demais. Mas, gente, a doutrina é tranquila nisso. Existe regime híbrido, regime misto. Você sabe que eu consegui lá no Cartosoft, que é o famoso programa que o pessoal usa aqui em Minas, do Recivil, para o Registro Civil, a gente conseguiu colocar lá, regime híbrido. Você pode escolher. Olha, que bacana. Chique demais. Agora não tem dúvida não, gente. Existe regime híbrido. Você pode misturar os regimes ou então criar um totalmente novo da sua cabeça, né? É possível, não tem problema, tá? Isso a doutrina é tranquila nisso. Eu sei que tem colegas que ainda às vezes ficam com o pé atrás. A gente é conservador, né, Paulo? O povo nunca vi. Se der para poder fincar o pé atrás, eles fincam. Mas, gente, direito de família é isso. Tem a ver com essa música que o Paulo falou, ó. Não sou eu que me navega, quem navega é o mar? Será? Mas será que no direito de família é assim? Não devia ser, né, Paulo? Pois é, e tem mais hipóteses que a gente pode trazer, que são expressões da autonomia privada. Outra coisa que nós já falamos muito, Letícia, e é interessante de um ano para cá, acho que talvez um pouco mais, a gente não fala mais sobre isso, que é a questão das DAVs. Diretivas antecipadas de vontade. Aquilo ali é puro exercício da autonomia privada. Quer dizer, você estabelecendo o seu destino, você mesmo estabelecendo seu destino, para quando você não puder fazê-lo, porque perdeu a capacidade, porque sofreu um acidente, ou seja, você estabelecendo as diretrizes. Olha, se acontecer isso comigo, eu quero que o procedimento seja esse, eu quero que determinado tratamento não seja ministrado ou seja ministrado. Né? Então você estendendo a sua autonomia para quando você perde a capacidade. É outro... Só para o pessoal falar, quem não conhece, a famosa DAV, né? A gente chama de DAV aqui, corajosamente, a gente chama carinhosamente DAV, Diretrizes Antecipadas de Vontade. E pode ser chamada também de testamento vital. O pessoal discute, né? Tem esses dois nomes, tá? Então, quem quiser conhecer mais, eu até escrevi sobre isso um pouco. A gente teve essa palestra que a gente deu também, que a gente já falou sobre DAV, e sobre cuidados com idosos em geral. Eu sempre recomendo, gente, você tem um idoso na família, antes que ele fique, né, com problemas, porque, infelizmente, a gente está vivendo muito, e as pessoas estão vivendo até muito bem, né, Paulo? Estão vivendo bem, estão vivendo muito bem. Mas tem algumas pessoas que, quando chegam já mais para o final da vida, já não ficam lúcidas. Então, enquanto está lúcido,
pode fazer a DAV, pode fazer uma procuração para poder você administrar os bens dela, ajudar ela em alguma coisa, entendeu? Tudo isso é preventivo e no Notas nós podemos ajudar, não é, Paulo? É verdade. Pois é, e outra manifestação fantástica da autonomia privada são essas hipóteses de extrajudicialização que têm surgido no sistema, né? Porque antes, para você obter o bem da vida, no caso do divórcio, por exemplo, você tinha que se submeter ao processo judicial, nas mãos do Estado, de novo. Além daquele todo o problema do direito material, de discutir culpa, aquele monte de coisa que é anacrônico hoje em dia. Agora não. Quem é que resolve um inventário? Pensa que é o cartório? Pensa que é o advogado? Não é. Quem resolve o inventário são os afetados por ele. Quem resolve o divórcio são os afetados por ele, no exercício da sua autonomia privada. Naturalmente que a serventia notarial e registral são instrumentos poderosíssimos que sem eles não se realiza, né? O advogado é o grande protagonista, eu digo isso sempre. Advogado, ele tem que entender o poder que ele ganhou, que ele ganha com essas desjudicializações, né? Mas não são os personagens principais. Os personagens principais são os afetados. Eles é que ganharam com isso, eles que tiveram homenageado a sua autonomia privada. Isso. Não é isso? Isso aí, isso aí. Então, pode falar. Pode concluir, professora. Não, era só para falar isso, então. Gente, a musiquinha, né? Não sou eu quem me carrega é o mar. Então é isso. Será que é o mar que te carrega? A gente agora... Aí, ó. Isso, eu vou colocar de novo aqui, ó. Vamos lá. É porque hoje tem que falar um pouquinho das músicas. Então, olha só. Quem me navega é o mar. Gostoso, hein? Não sou eu quem me navega é o mar. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Aí, pessoal. É ele quem me carrega como nem fosse levar. Então, é uma crítica, né? A gente está falando, é o contrário. Hoje em dia, principalmente no direito de família, tanto também tendo em vista a extrajudicialização, vocês têm cada vez mais senhores advogados, as partes também têm a autonomia privada aumentada, né? E tem até a faculdade de escolher o caminho, se é pelo extrajudicial ou se é pelo judicial. Tem diversas possibilidades, né, Paulo? É isso. Então, gente, e como nós dizíamos, a manifestação cultural, a manifestação artística, ela retrata o momento histórico, ela critica esse momento e gera possibilidades de modificação. E aqui tem uma música interessantíssima de alguém que eu gosto muito, eu tenho certeza que vocês gostam muito, é de um baiano, mas que faz uma música baiana que ninguém... Talvez as pessoas nem saibam disso, né? Quer dizer, a música baiana hoje é um outro tipo de música, mas esse baiano aqui era genial, gente. Olha, vou colocar aqui para vocês. Que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Essa é um pouco mais lenta, né? Com as pedras imóveis na praia, eu fico ao teu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Ai, ó. Eu perdi o meu medo da chuva. Medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra das coisas do ar. Pois é. Ô, gente, olha, o que tem a ver essa música, né? Essa música, ela é uma autoria do Raul Seixas e do Paulo Coelho, né? Eles fizeram muitas músicas bacanas. E ela retrata justamente o período pré-lei do divórcio, né? Quando você estava confinado no casamento, né? Dizem até que todo amor é confinamento, né? Mas assim, a lei dizia, a Constituição dizia todo casamento é indissolúvel. Porque era a ideia da célula máter da sociedade. Se você permitisse que o casamento se desfizesse, você estaria destruindo o próprio Estado, né?
Nós acabamos descobrindo que não é bem isso, né? Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Mas é uma crítica sutil, inteligentíssima, dessa manifestação da época, dizendo que, olha, o casamento não pode ser uma prisão. Não é isso, ele é um espaço de felicidade, é um espaço de realização, né? Então, essa manifestação dele, tem várias outras, né? Várias outras pessoas cantaram essa amargura, esse sentimento negativo relacionado com o casamento. E aqui, quando ele fala do medo da chuva, quando ele perde o medo da chuva, gente, não tem jeito. Se a lei te determina algo que é contra a sua natureza, você desobedece a lei. Você cria alternativas. E é por isso que talvez, né, o Brasil ele tem essa cultura das uniões desformalizadas. As pessoas não tinham opção de tentar de outro modo, elas podiam apenas se desquitar, se separar judicialmente. Então o que elas faziam? Elas saíam de casa, se apartavam de fato e construíam novas relações à margem da lei. Daí as uniões não formalizadas, daí aqueles nomes terríveis, né? O amancebado, o amigado, o ajuntado, o concubino, né? Todas as expressões depreciativas dessa relação. Hoje, um pouco mais leve, né? Hoje a gente chama de união estável. Hoje é quase cada vez mais próximo, né? Está cada vez mais próximo da união estável do casamento. Mas eu tive caso disso, né, na família. Olha só, gente, a pessoa já estava, aquela coisa, tava lá, queria casar, já era separada de fato há séculos do ex-marido, né, do marido mesmo, mas não podia romper o relacionamento, não podia, não tinha lei, não tinha autorização. E aí o que as pessoas faziam? Às vezes ia casar lá no Uruguai ou na Argentina, não sei onde que eles iam, você lembra disso? O pessoal ia para fora do país, né? Não tinha feitos aqui, mas pelo menos tinha um papel, o pessoal gosta de papel. Aí iam lá para fora para resolver. Ou então, se não tinha condições de ir para fora do país, tentavam legalizar de outra forma. Mas é isso que o Paulo falou, porque você acha que o amor vai ficar lá, vai virar... Né? Vai deixar o amor para lá porque não tem jeito de formalizar? Não, né? As pessoas acabavam formalizando e é isso que a gente vê avançando cada vez mais, a gente conseguindo trazer a união estável para um patamar muito próximo, né? Quase idêntico, não é idêntico não, ainda tem umas diferençazinhas, mas é muito próximo do casamento, né, Paulo? É verdade. O Raul Seixas ele era muito ligado nessas questões assim, porque ele tinha problemas pessoais, né? Problemas familiares, problemas de relações que ele explorava nas músicas dele. Tem até uma outra música que nós não colocamos ela aqui, é a Maçã. É quase que uma homenagem às possibilidades poliafetivas. Ó, sabe? Tá vendo? Ele estava à frente do seu tempo. Agora que a gente está falando de poliafetividade e tudo mais, e olha, mesmo assim o CNJ veda, viu, gente? Se for procurar a gente aqui no cartório, eu quero fazer a escritura de poliamor, infelizmente, por enquanto, não tem jeito, porque o CNJ falou que não pode. Não pode. Então, mesmo que na realidade isso esteja correndo por aí, aqui no cartório não acontece. Não é, Paulo? É verdade. Mas tem outra coisa que acontece, outra coisa que pode. O que acontece? Que olha, essa música aqui, eu tava até fora da nossa lista, eu acabei de pegar ela aqui agora. Vamos ver. Eles amaram de qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. Eles partiram por outros assuntos muitos, mas no meu canto estarão sempre juntos. Qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Qualquer maneira de amor vale a pena. Não é isso? Não é? Quando a gente fala de união estável, a gente não consegue deixar de lembrar das possibilidades que surgiram que não estão na lei. Não tem uma linha na lei permitindo as uniões das pessoas que estão nas minorias, né? Das uniões homoafetivas. Mas está perfeitamente assentado no nosso sistema por conta da leitura que fez o STF. Né? Primeiro o STF entendeu que podia haver a união estável homoafetiva, e na sequência o STJ, amparado pela decisão
do STF construiu a ideia que também o casamento pode ser homoafetivo. E olha, eu acredito, professora, que foi absolvido até de uma maneira amistosa pela sociedade, né? Tranquilo, Muito tranquilo. Eu sou registradora civil e tabeliã, né? Eu tenho as duas atribuições. E aqui sempre está tendo casamento homoafetivo. E agora ninguém acha mais esquisito, porque no começo até o juiz de paz às vezes ficava meio assim. Os juízes de paz normalmente são pessoas mais idosas, gente. Então até para acostumar com a ideia demorava um pouquinho, né? Mas hoje em dia ninguém mais estranha, é tranquilo, a gente acha lindo e tem casais quase toda semana tem. Então é essas coisas. E é isso interessante. A minha filha até escreveu sobre isso, a Isabela. A Isabela gosta de escrever sobre isso, sabe? O que ela falou? Ela fez uma crítica à ausência de lei, mas chegou à conclusão que, pela jurisprudência e pela atuação do CNJ, os direitos foram garantidos, né? Então, interessante. Que pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vai lutando, qualquer maneira me vale cantar. Muito bem. Muito bem. E a gente vai falar de uma comunhão também, Paulo, de partilha. Claro. Como é que faz? Porque é o seguinte, gente, se vocês, né, tanto na união estável quanto no casamento, se as pessoas adquirem bens na constância, né, da união estável ou do casamento, claro que tem que verificar se foi feita a opção por algum regime de bens anteriormente, mas se não foi, qual vai ser o regime, né, Paulo? Depois daquela famosa lei do divórcio que eu adoro, né? Eu adoro, que entrou em vigor no dia 27 de dezembro de 77, nós sabemos que o regime legal é o da comunhão parcial. E antes, gente, era o da comunhão universal, né? Então a gente sabe disso. E aí, como é que a gente vai fazer essa partilha? Mas ainda tem uma questão que eu gosto de falar sempre, Paulo. Eu gosto de falar sempre do problema da separação obrigatória. Porque até recentemente teve umas decisões do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, gente, de que também para a união estável se aplica a separação obrigatória. O sumulado, você viu? Sumulou a questão. Sumulou. Agora o STJ tem uma 377 só dele, né? É verdade. Que coisa. Mas a 377 foi releitura da súmula 377. Precisa de ter esforço comum. Agora, o que é isso? Agora já não sei mais. Mas vamos lá, que as coisas estão sendo ainda discutidas, né, Paulo? E nós que criticamos a 377, né, a súmula 377, achávamos que ela ia morrer. A professora Letícia dizia assim, olha, ela subiu no telhado. Subiu no telhado. Para mim, essa súmula subiu o telhado. Para mim, essa súmula tinha que acabar, né, gente? Exato. Mas não acabou. Não acabou. Não acabou, e pior. Ganhou um reforço. Acho que é da 661 que chama, né? A súmula 661 do STJ, eu acho. Isso mesmo, isso mesmo. Pois é, mas e aí? Chega um momento da partilha, nem todo mundo faz a partilha, né? Embora faça o divórcio. E quando a gente fala em separação de bens, tem outra musiquinha aqui interessante de carnaval, olha. Tá vendo? Opa, vamos lá. Aqui pra você, ó. Essa é ótima, bem carnaval. Não vem sem dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. É isso aí. Pois é. Então, se você não quer dinheiro, o regime tem que ser de separação total de bens, né? Aliás, gente, para quem já tem um patrimônio consolidado e tudo mais, né? Realmente eu acho que é o melhor regime. Separação consensual, né? O regime da separação consensual é um ótimo regime. Mas o que eu vejo ao contrário, Paulo? O povo fala assim, eu não quero dinheiro, eu amo você tanto que eu vou casar no regime da comunhão universal. Tragédia. Bacana. Tragédia. Não, mas esse é o regime do amor total, em todos os aspectos. E depois, quando o amor termina, do ódio total, né? Porque a herança, a casinha que era de vovó, agora, como assim? Eu vou ter que dividir com o meu ex? Ô, gente, mas casou na comunhão universal porque quis. A gente orienta lá no cartório. Não pode casar assim, sem pensar nas consequências, gente. Na hora do amor,
Ninguém tá querendo saber de dinheiro, só de amor. Mas depois, né? Complicado. Pois é. Ó, um pouquinho mais, ó. Do mundo inteiro eu não quero dinheiro. Eu só quero morar com ele. É isso aí. Depois dessa live, o povo vai se sentir já carnavalesco. Eu já tô me sentindo aqui, já até pulei pro dia, gente. Ó, já tô satisfeita. Tem enfeitei também, ó, tá vendo? Tô toda colorida, ó. Aqui, ó. Pra estar aqui com vocês. Mas então, vamos lá, Paulo. Explica aí Pois pra nós. Letícia. Questão da pessoa que coisa que mais acontece aqui no cartório, gente. O pessoal divorcia ou só separa, às vezes nem divorcia, e aí os bens ficam em mancomunhão. Mancomunhão é esse estado, né, Paulo? De que os bens continuam em comum, mesmo não havendo mais o relacionamento das pessoas. E aí como é que fica? Pois é, e por que será que as pessoas fazem isso? Né? Porque, olha, para você ver, o divórcio ele é para desfazer, é para eliminar o vínculo, é para efetivamente afastarem os dois. Mas eles permanecem conectados pela questão patrimonial, ou seja, eles migram do regime da comunhão universal em razão do regime de bens, do pacto que foi feito, para o regime do condomínio civil, do condomínio necessário, né? Parece aquela música do Chico Buarque, onde o povo só quer partilhar a amargura, só quer partilhar a emoção. Eu posso colocar? Claro que rapidinho? pode. Pode colocar. Vamos ver. Adoro o Chico Buarque, gente. Vamos lá ver. Que é uma interpretação acho que de outra pessoa. A introdução é longa. Vamos conversando aqui enquanto vai chegando no ponto. Mas a gente está falando, gente, de tanto de gente que não partilha os bens. E é isso, tem consequências. Claro que tem. Se você quer vender... Ó, eu e o meu ex lá... Né? Aí, ó, vamos ver. Do bom fim, não me valeu, mas fico com um disco, pichinguinho assim, o resto é seu. Trocando em miúdos pode guardar as sobras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós, as marcas do amor nos nossos lençóis, as nossas melhores lembranças. Mas é problemático mesmo a questão do divórcio, porque é difícil ser objetivo, né? Um momento é de dor, um momento é de sofrimento mesmo. E é por isso que precisa de alguém objetivo para tratar das questões. Porque postergar a partilha não é aconselhável. Pois é, professor, acontece tanta coisa quando você posterga a partilha. Primeiro a gente precisa estabelecer que é um direito das partes não partilhar. Nós temos isso tanto no direito material quanto no direito processual, regras literais, expressas, dizendo que o divórcio pode se realizar independentemente da partilha. Só que o efeito disso é danoso, porque os bens que eram comuns em razão do regime de bens, eles continuam comuns. Né? E às vezes a comunhão é numa universalidade, ou seja, era comunhão universal de bens, ou era comunhão parcial de bens, mas tudo foi adquirido na constância do casamento de forma onerosa. Então nós temos uma universalidade patrimonial que é comum. E eventualmente fica nas mãos de um só, né? E o outro só aguardando, ou querendo voltar, ou remoendo a tristeza, ou esperando não sei o quê. Né? Pois é. Aí, agora a gente tem aquela jurisprudência nova do STJ, tá? De que pode acontecer, claro. A gente já sabia entre cônjuges, é tranquilo, né? Essa questão tem até previsão de um tipo de usucapião específica, né, professor Paulo? Para esse problema quando ele abandona o lar. Abandona, assumiu o lar, nunca mais voltou, não foi negociado, né? Aí a gente pode falar, sim, de uma usucapião específica para essa situação, né? Olha só, então cuidado, gente, cuidado. Além do que, temos os outros
problemas que a gente pode ter, né? Além da uso capião. Os problemas decorrentes do condomínio. Então a pessoa já está com uma relação desgastada. Agora imagina, olha só, a casa ficou com o ex-marido. Aí o ex-marido arranja uma namorada e leva a namorada, né? Pra morar na casa. Já pensou que remédio? A casa que era do casal. Ah, gente, pelo amor, né? É muito sofrimento, gente. Não fique postergando essas coisas. Resolva! Resolva! Não é não, Paulo? Pois é, tem vários problemas aí. Então, essa questão da uso capião específica, né? Uso capião, eu chamo até de uso capião familiar punitiva, no meu livro de casamento e divórcio. Mas a maioria chama de familiar, né? Familiar. É aquela que acontece no caso do abandono, né? O indivíduo foi embora, ele foi embora, ela foi embora. Aí quem ficou em 2 aninhos. 2 anos só. Mas tem coisa mais grave ainda. Olha, quando o regime cessa, né? Obviamente, o divórcio cessa o regime de bens. Então, tudo aquilo que foi construído ao longo do casamento, ele é partilhável, é comum, mas o regime cessou. Como cessa também quando há uma separação de fato, né? Aliás, qualquer tipo de separação faz cessar o regime de bens. Só que quando você faz o divórcio, tem uma participação na comunhão dos bens havidos durante o casamento, os bens comunicáveis. E você não resolve, você gera uma confusão patrimonial, porque ambas as partes continuam a adquirir patrimônio, né? E depois, para você separar uma coisa da outra, é complicado, né? A princípio ele incide sobre universalidade, daqui a pouco a universalidade tem que ser restrita, é problemático. Aí essa questão da prova, né, Paulo? Nossa. A gente que está no extrajudicial, gente, é mais complicado ainda. Porque juiz, quando o juiz decide, ele fala assim, ó, a partir de tanto é do fulano, antes era do Beltrano. Mas será que eu consigo dizer isso, né? Aí tem toda a prova necessária para dizer. Então, assim, gente, o ideal é, divorciou, já vai lá e partilha, meu filho. Já partilha, quem tem dúvida. Então, mais tranquila a vida. Partilha, ele fica contando. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, que eu falei com o Paulo que eu tinha que falar isso. Aqui em Minas, isso vale a pena demais. O divórcio junto com a partilha. Por quê? No extrajudicial, a cobrança, nesse caso, é só do divórcio e da diferença de partilha. Então, se a gente conseguir equilibrar para que a diferença de partilha seja a menor possível, ou até inexistente, sabe o que você vai ter que pagar no cartório, gente? Só o divórcio. Só o divórcio. Mesmo que você tenha 500 imóveis, né, Paulo? Vai dar uma trabalheira danada lá no cartório. 500 imóveis, e a gente vai rolar. Um ficou com 250, o outro com 250, equilibradinho. Quanto você vai pagar? O valor do divórcio só. Vale a pena? Vale a pena. Fica mais barato do que o judicial. E até uma colega minha, a Mônica, beijo pra você, Moniquinha, lá de Santa Luzia, ela falou que tá chegando muito mais divórcio para ela agora, porque os advogados estão espertos sobre isso. Que eles fazem a cotação lá no judicial e eles veem que fica muito mais caro fazer no judicial do que no extra. Então, aqui em Minas, pelo menos, que é assim, né? A gente cobra o divórcio e só se tiver diferença de partilha, fica muito em conta. Isso. Quando a professora falou da possibilidade da uso capião, a gente lembrou da uso capião familiar. Mas não precisa ser, né? Pode ser fora da uso capião familiar. Ou seja, um cônjuge que não partilhou os bens, ninguém fez a partilha, ninguém registrou em nome de um ou de outro, ou eventualmente até tenha registrado, mas nós estamos tratando de mancomunhão, que é a situação em que não se fez a partilha formal, e ele simplesmente deixa aquilo nas mãos do outro cônjuge, ele está sujeito ao uso capião ordinário, extraordinário, qualquer modalidade de uso capião. Verdade. E isso também está muito comum nas decisões do STJ, estão reiteradas essas decisões, né? Falando de posse exclusiva. Até dá uma olhadinha, que nós temos um artigo muito bom sobre isso, modéstia à parte, você tão modesta, sobre posse exclusiva. Dá uma olhada, porque é isso que a gente fala. Toda vez que tiver condomínio, ou herança, ou até esse caso aí de comunhão, em que não houve partilha, gente... Né? Ou mesmo que houve partilha, mas ela não foi concretizada, né, Paulo? Você fala assim, partilhamos lá na justiça, tá resolvido. Tá não.
tem que estar resolvido lá na prática também. Então, faz um documento, aquela questão que a gente fala sempre, né, Paulo? Pode cobrar aluguel, Paulo? Do ex? Pode? Pois é, Letícia, pode cobrar um aluguel. Não, a propriedade não é comum, metade minha, metade do outro, da outra. Então, se alguém está usando sozinho, pode cobrar, deve cobrar, na verdade. Sabe por que Mas deve? faz o contratinho também, para estar tudo documentado, tudo certinho, né, Paulo? Pra depois não alegar assim, não, só eu que tenho a posse exclusiva. Faz tudo documentado, bonitinho. Mas pode. Isso. Quando eu falo que deve cobrar um aluguel, é porque você inibe a possibilidade de uso campeão. Sim. Ou seja, você está tratando o seu ex-cônjuge como inquilino da sua parte. Ou seja, você está tendo atos de dono que é uma oposição ao direito dele de pleitear essa uso campeão. Né? Pois é. Pois é. Agora tem uma coisa assim que eu, pessoalmente, estou demorando para entender, que é a questão que o STJ decidiu em 2019, quando ele diz que há uma possibilidade de prescrição do direito a partilhar. Olha que coisa. Não, cada coisa que às vezes aparece, né, Paula? A gente fica meio assim, espantado. Mas conta. O casal não fez a partilha, né, se divorciaram e passaram um estado de mancomunhão. Passou um tempo longo, um tempo muito longo, acho que no acórdão foram 30 anos, né, entre uma coisa e outra, entre o divórcio ou a separação de fato e o momento em que um dos cônjuges quis pleitear, exercer o direito dele de partilhar. Aí o STJ entendeu que não é possível mais, porque há uma prescrição. E isso é até mais grave, porque agora o maior prazo que nós temos no nosso sistema de prescrição são 10 anos. Né? Então, uma partilha não realizada em 10 anos, ela potencialmente estaria sujeita à prescrição. Eu, pessoalmente, tenho críticas a esse respeito, porque eu entendo que, primeiro, não é nem caso de prescrição, né? Porque não é uma prestação inadimplida, que é a ideia que o Agnello Amorim legou para nós, né, na diferenciação entre prescrição e decadência. É um direito potestativo, é um direito de propriedade, é meu, é um direito erga omnes, vale contra todo mundo, transforma todas as pessoas no mundo em sujeitos passivos universais do meu direito. Se uma coisa é minha, todo mundo tem que respeitar. Então não há uma prescrição do direito de propriedade, a não ser que haja do outro lado uma prescrição aquisitiva, né? Alguém contando o prazo para o campeão. Aí sim, aí eu concordo. Perfeito. Mas quando não há essa outra vértice, esse outro lado, reconhecer a prescrição pura e simplesmente parece exagero, né? Parece um exagero. Mas, gente, existe a decisão, é uma decisão de 2019. Eu até separei as imagens aqui para compartilhar, mas parece que a gente não consegue compartilhar. Não consegue, mas faz o seguinte, quando terminar, eu coloco no Stories, tá? Quando terminar aqui, gente, eu vou colocar nos Stories, o Paulo vai me mandar, eu coloco lá nos Stories aqui no maculam.letícia, vocês vão ver. Agora, teve uma pergunta da Neide. Olha só, já que a gente está falando de divórcio, né? Ela está perguntando se a gente já está podendo fazer divórcio quando tem filhos menores, Paulo. Ainda não, né? Ainda não aqui em Minas. Mas você sabe que em outros estados da federação isso já está avançando? Então eu posso falar para vocês que no Mato Grosso e também no Maranhão já é possível fazer divórcios com filhos menores ou incapazes. O que eles falam é que tem que submeter, né, ao Ministério Público, né, a minuta. Mas dá para fazer, olha que beleza. Então, assim, eu acho que a tendência, quando vem uma ideia boa assim, a tendência é que todo mundo copie. Não é, Paulo? É verdade. Pois é. E é uma ideia boa, porque se a questão entre aquela questão da conversão mesmo, de separação e divórcio, né? Isso. Se todas as questões relacionadas com os menores foram resolvidas numa separação judicial, por exemplo, e agora as partes querem apenas converter em divórcio, parece que nós podemos fazer, né? Parece que podemos. Em alguns códigos de normas, inclusive São Paulo, se eu não me engano, já tinha isso previsto expressamente. Aqui em Minas a gente não conseguiu colocar. Agora, essa novidade, né, de mandar primeiro para o Ministério Público dando ok a gente poder lavrar, essa ainda também não chegou aqui em Minas, não. Mas vai chegar, uma hora chega. Muito bem. Mas e aí, professora Letícia, se as partes não fizeram partilha, estão no estado de mancomunhão, e querem vender o bem. Os dois estão lá, acordes, querem vender para um terceiro. Pode vender sem fazer partilha?
olha que legal essa pergunta do Paulo, gente. Então, olha só. Não partilhou. Era o José casado com a Maria. José e Maria se divorciaram, mas não partilharam os bens, né? Primeira coisa que a gente vai ter que verificar é isso. O que normalmente a gente pede, né, Paulo? O registrador de imóveis sempre pede isso. Ele pede a sentença. E ele não está errado, não. Porque muitas vezes, na sentença, foi determinado como é que seria feita essa partilha. Se isso não foi determinado, então ninguém falaram assim, ó, os bens permanecerão em comum. Ou então não fala nada, né? Às vezes acontece, não fala nada. Então os bens estão em comum. Se os bens estão em comum, será que os dois, né, comparecendo, o José e a Maria, comparecendo, eles podem vender para um terceiro? E aí, pode ou não pode? Ah, pode, o casal. Inclusive, no nosso Código de Normas aqui em Minas Gerais, é uma previsão expressa, né? Nós podemos lavrar a escritura perfeitamente. O estado civil deles será, obviamente, o estado civil atual, né? Eles adquiriram como casados, consta no registro de imóveis casados, mas já divorciados, eles querem vender, fulana divorciada, Beltrano divorciado, já podem vender. Podem até se um deles já tiver casado com o outro, não pode? Pode, e aí é um pouco complicado, mas acontece, aqui no cartório já tive diversas vezes. Porque olha só que coisa complicada, gente. A pessoa partilha e fica em mancomunhão os bens, né? Isso. Se está combinado, identificado o patrimônio, eu até entendo que eles podem casar em qualquer regime. Você não acha, Paulo? Olha só, os bens foram identificados, não tem confusão patrimonial. Tá? Só que eles combinaram que iam ficar em comum. Isso pode? Pode. Para nós, o que não pode, gente, é ter confusão patrimonial. Então, eu acho que daí combinaram que ia ser tudo em comum. Ó, os bens são esses, vão ficar em comum. Posso escolher o regime? Entendo que pode, tá? E aí? E aí vai casar na comunhão parcial. E aí o cônjuge tem que anuir na venda. Então, a gente tem que chamar o novo cônjuge para anuir na venda, né, Paulo? Pois é. Mas e aí, a venda entre cônjuges? Isso aí já é mais complicado, né? Tem pensamentos diferentes, né? Vamos explicar isso. Então, olha só, José e Maria eram casados e na constância do casamento eles adquiriram uma casinha, tá bom? Adquiriram essa casinha e não partilharam essa casinha. Falaram lá, deixa essa casinha aí para nós dois mesmo, a gente vai, né? Vai ver o que a gente vai fazer. Deixa ela aí. E aí, depois, o marido, o ex-marido, né, resolve comprar da mulher a casinha, a parte dela na casinha. Isso pode comprar sem partilhar antes? Pois é, olha só. O entendimento, pelo menos aqui em Minas, é de que não pode, gente. É de que teria primeiro que partilhar. Mas eu até entendo o ponto de vista do pessoal aqui do CORE, né, que é o Colégio de Rede de Imóveis. O que eles entendem, Paulo? Isso aí eu também entendo. Não é que eles têm 50% na casinha. A mulher e o marido têm 50% de cada um, do patrimônio total. Então, vai que tinha outros bens, e aí a partilha não vai ser 50% obrigatoriamente na casinha. Tem esse entendimento mesmo. Eu sei que a gente pode até questionar isso, porque presume-se, né, na falta de uma partilha, que cada um ficou com 50% de cada bem. Mas quando não tem isso no papel, como é que faz? Então, aqui em Minas, antes que um possa comprar do outro, exige-se primeiro a partilha. O que você acha? Ok. Gosto desses entendimentos que protegem, né? Que eles tomam cuidado de proteger, principalmente o interesse de terceiro, até o interesse dos próprios ex-cônjuges, né? Me parece uma medida de prudência, sim. A gente tem sempre aquela ideia, academicamente nós conseguimos imaginar uma situação em que seria possível facilitar a vida das pessoas, permitindo que elas negociassem entre elas. Ok, mas como tem esses gatilhos que são medidas de prudência para prevenir um futuro litígio, um futuro conflito, parece que é saudável a orientação. Bom, Letícia, passou rapidamente por mim aqui uma questão, acho que de imóvel particular, sem cláusula de incomunicabilidade, pode ser discutido na partilha? Você entendeu a questão? Olha só, eu acho que entendi. A pessoa já tinha casinha, né? Já tinha casinha, então, e casou na comunhão parcial, bem particular.
Então, se o bem é particular, gente, o que a gente entende é que ele nem não precisa ser partilhado, ele não vai ser objeto de partilha, porque não tem comunhão. Não tem comunhão. Mas, olha só o que pode acontecer, e aí realmente pode dar alguma discussão. Vai que tinha essa casinha, a mulher vai, reforma a casinha toda, a casa era do marido. A mulher vai lá e reforma a casinha, faz um investimento na casinha. E aí, como é que fica? Será que a mulher vai ter direito em alguma coisa? Gente, sobre a casinha em si, entendo que não. Mas ela tem direito a ser ressarcida sobre esse investimento que ela fez lá para as obras de reforma e tudo mais. Isso sim, não é, Paulo? Exatamente, porque as benfeitorias introduzidas nos bens particulares são bens comuns, né? Pois é. E posse? Será que a gente pode partilhar posse? Não? Opa! Será que a gente pode partilhar posse? Posse tem conteúdo econômico ou não, gente? Falar em posse, olha essa música bacana. Vamos lá. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de volta. Que aqui é onde agora está esse artifício lá. Era uma casa velha, um palacete assombrado. Foi aqui, seu moço, que eu mato Luz e Joca. Construímos nossa maloca. É música boa. Nós nem pode se lembrar. Isso é um drama havido da não regularização imobiliária. Porque... Essa maloca! Adoro essa música. Aí, ó. E fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Olha. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía, doía no coração. Mas no bronze quis deitar, mas em cima eu falei. Os homens estão com a razão, mas Os homens estão com a razão, aí, ó. Reconheceu a propriedade. Quando Joca falou, Deus dá o frio, conforme o cobertor. E hoje nós pega a palha nas gramas do jardim. Isso aí. Mas aqui é justamente o problema de falta de regularização, né? Nós tínhamos um grupo de pessoas ocupando, ó, saudosa maloca. Aí, ó. Saudosa maloca. Quando nós estávamos fazendo a seleção de músicas, a professora Letícia, ela diz, não, aí quem tem razão é o proprietário. Eles próprios reconheceram que... Reconheceram! Pois é, mas aí eu falei, mas Letícia, vocês estão dizendo aqui o tempão que eles passaram da vida deles lá. Eles passaram 20 anos da vida deles lá nessa não, aí eu não sei se foi 20 anos. Se foi 20 anos, aí é outra coisa. Mas ele reconheceu. Não, ele está com a razão. Se ele está com a razão, provavelmente foi um tempo menor, né, gente? E parece que era um imóvel grande. Por quê? Porque depois construíram até um empreendimento lá, né, Paulo? Então, foi uma incorporação. O imóvel grande, nós sabemos, né, que o prazo é 15 anos. Então, 15 anos é um prazo razoável. Vai que eles ficaram lá 10 anos. 10 anos. Mesmo assim, gente, dá para poder tirar? Dá. Que o prazo é os campeão extraordinária, né? É 10 anos. Agora tem a extraordinária pró-moradia, que é 10 anos, né? E aí, se eles moravam lá, pode ser 10. Mas vai que eles ficaram 9, Paulo. A gente não sabe o caso concreto, né? Mas o fato é que ele falou assim, não, ele tá com razão, pode ser, né? Depende aí. Vamos verificar. Pois é. Mas, e era um grupo de amigos, né? 3 amigos. É o que hoje a doutrina chama de família eudemonista. Opa! A família de pessoas que não têm essa vinculação sexual, não é por isso, mas elas estão lá como um grupo familiar. E o grupo familiar para usucapiar essa propriedade lá, se tivesse, naturalmente, os requisitos, né? A posse qualificada e o tempo necessário. E outra coisa que essa música fala é que foi utilizado pelo proprietário o desforço imediato. Você viu? Ele chegou lá com o caminhão, com o trator e derrubou a maloca dos meninos. Eu morri de dó deles. Não, eu faria a defesa deles. Pois é, eu também fico com dó. Afinal de contas, a gente não sabe, mas tem que analisar o caso. Vamos lá. E aí, olha só. E se fosse, então, um casal que estivesse lá e tivesse só a posse? Só a posse. Dá para partilhar a posse, Paulo? Dá para partilhar a posse. A posse é um bem, ela tem valor. Ela faz parte do seu patrimônio.
Com né? certeza. Principalmente se for aquela posse que já cumpriu os requisitos para a declaração de domínio. Né? Porque às vezes existe a posse que está em construção ainda, então ela é uma expectativa. Mas quando aquela posse já cumpriu e só falta a declaração, a gente sabe, né? Na USCAP1 a sentença é declaratória, a escritura pública não é constitutiva, é declaratória. Então é algo declarar o que já existe. Né? Então se já existe domínio, é um bem, pode ser partilhado. Eventualmente pode ser que não seja útil do ponto de vista prático você investir numa partilha, no inventário ou na separação, porque como você precisa caminhar para Os campeões de qualquer jeito. os campeões de qualquer modo, então pode ser que a utilidade disso fique reduzida, né? Fique meio etérea lá. Mas a possibilidade, no campo das possibilidades, é perfeitamente possível partilhar a posse. E tem sido recentemente reconhecido pelo STJ. Agora, no caso de divórcio, Paulo, eu até acho que é melhor realmente já fazer a partilha, sabe? Porque, gente, aproveita aquele momento que já está resolvendo tudo, já resolve isso também. Porque se não resolver aquele momento, pode dar briga no momento posterior, sabe? Eu acho que vale a pena já deixar tudo decidido. E o STJ falou, ó, pode partilhar a posse. Eu e o Paulo, nós temos um artigo sobre isso. Anota aí, gente, tem artigo sobre isso. Que é sobre a questão da cessão de posse. Como é que chamava mesmo? Do meio adequado para... Não, é territorial. Não. Territorialidade é da não notariado. É verdade. É a possibilidade, a gente defende a possibilidade da escritura pública de cessão de posse. Se você jogar no Google, aparece. Se jogar no Google Letícia e Paulo Hermano e posse vai aparecer. Vai aparecer e você pode já olhar. Então a gente falava isso, que a posse tem conteúdo econômico, que a posse pode ser objeto de escritura, inclusive para ceder essa posse. Isso. Ô, professor, o tempo voa quando a gente está se divertindo, né? Mas tem uma questão que não poderíamos deixar. Vamos imaginar a situação em que as pessoas fizeram o divórcio, não fizeram a partilha, esperaram o tempo passar e foram traídas pelo tempo. Ou seja, passou tempo demais e um deles falece sem que a partilha tenha sido realizada. Pois Ai, Jesus, isso, e pior que acontece demais da conta isso. Acontece demais. Pois é. Como é que nós temos essa situação, então não há mais o casal, os dois vivos, para fazer a partilha em razão do divórcio. Aí nós temos um inventário. A questão seria, pode o ex-cônjuge, o ex-cônjuge teria legitimidade para participar do inventário? Ou seja, ele poderia defender a meação dele da época em que ele era casado, eventualmente até junto com a cônjuge atual, com a viúva atual. Ela que também está lá buscando a meação dela. Gente, não é uma coisa simples. Né? Existe até algumas interpretações divergentes que buscam caminhos que, na nossa opinião, até mais tortuosos. Né? Mas o entendimento que a gente tem é que cabe ao ex-cônjuge ingressar no inventário. Resolve tudo no inventário. Exatamente, há um juízo universal lá, e o que nós estamos tratando é justamente a universalidade que ficou em razão do óbito. Essa universalidade é tratada dentro do processo de inventário, dentro da escritura de inventário. E então funcionaria bem assim. E para coroar, nós temos precedentes jurisprudenciais entendendo sim. Né? Vou até passar para a professora Letícia também, para ela poder disponibilizar para todos vocês. Mas depois eu vou passar para vocês aqui. Inclusive, eu já falei com o Paulo que eu quero escrever um artigo sobre isso. Porque toda hora aparecem esses casos aqui. E às vezes os nossos colegas registradores ficam com o pé atrás. Mas, gente, o que é importante nesse caso que o Paulo falou? A pessoa faleceu sem partilhar os bens, ficou em mancomunhão. Como é que resolve? Olha, a gente vai levar para o ITCD essa situação para poder verificar, né, que não vai ter ou vai ter, mas normalmente não vai ter. A gente normalmente coloca 50-50 nesse caso. E aí a pessoa fica com 50% lá do bem. Ok, pagou o imposto, foi oferecido o bem ao inventário, tudo junto, contou a historinha. Olha, esse bem era comum lá no casamento anterior e aí não foi partilhado. Então a gente conta essa historinha toda e pode resolver tudo já dentro do inventário. É prático,
tem possibilidades, o sistema oferece a possibilidade, não tem uma norma dizendo isso, porque só os positivistas é que pensavam que a lei dava conta de tudo, né? A lei não dá conta de tudo, né? A gente tem mesmo que interpretar, tem mesmo que trazer insumos e utilizar a lei a favor, de forma legítima, a favor do bem das pessoas. Não é isso? Posso falar o que o Américo está falando aqui agora? Américo, você tem razão. Se não houve partilha, o cônjuge sobrevivente só pode casar na separação obrigatória. Isso é verdade. Se não houve partilha, tá? Então não partilhou nada. E aí? Aí casa na separação obrigatória. É o certo, né? É o que está previsto em lei, tá? Mas mesmo assim, gente, pode ser... Mesmo assim, vai ter o inventário, não é? Vai ter que fazer inventário de qualquer jeito. Ele era casado com outra, ok, mas essa outra provavelmente não vai ter herança, né? Porque a separação obrigatória não tem herança. Mas pode ter meação? Depende. A tal da súmula 377 aí. Se tiver esforço comum, pode ter meação, tá bem? Então, cuidado. Tudo vai depender, mil coisas que a gente tem que analisar. A gente vai ter que olhar o contexto bem olhado, tá? Mas quando a gente imaginou essa situação, foi justamente pensando nisso. Que a pessoa se separa, não faz partilha, os bens estão em comunhão, ela se casa novamente, regime de separação obrigatória, súmula 377, meiação de novo. Aí nós temos duas, uma ex-cônjuge e uma viúva disputando meiação no mesmo processo de inventário. Nossa, confusão danada. Olha só, tá aparecendo uns casos interessantes aqui, ó. R.I. Sileuza. Olha só. Filhos obrigando os pais a fazer contrato de namoro com o companheiro após mais de 2 anos de união estável. Gente, calma. Quem é que disse que é união estável? Quem disse que é união estável são os dois, né? Os dois. Porque às vezes já está namorando há 2 anos, mas eles realmente... É isso que a gente escreveu no nosso contrato, né, Paulo? Tá namorando há 2 anos, mas é só namoro mesmo. Por que é só namoro? Porque a gente não tem vontade de constituir família, a gente não tem vontade de ser família. A gente só quer namorar. Tem aquela musiquinha também. Ela só pensa em namorar. Essa é boa, essa é boa. Então ela só quer namorar, gente. Não quer que seja união estável. É só namoro, tá light, tá beleza. E aí, pode? Pode. Agora, coação não dá, né, gente? Se a gente tá querendo ser família, eu já falo assim, essa aqui é minha esposa e tudo mais. E aí o filho não consegue coagir isso, não. Porque a gente lá no cartório, a gente vai conversar com a pessoa, né? Com ambos. E você acha que os dois são besta de assinar contrato de namoro, sendo que já virou união estável? Não vai acontecer. Se acontecer, depois pode ser questionado, né? Pode ser questionado. A gente cabe até uma explicação. O artigo ele esclarece isso muito bem, né? Primeiro, a gente defende a possibilidade de que o contrato de namoro ele tem eficácia porque é fruto da vontade, fruto da autonomia privada. Mas isso não quer dizer que ele possa ser utilizado para burlar o sistema ou para um contra o outro fazer valer uma realidade que é adversa. Quando a realidade estiver em conflito com o que está no contrato por dolo, ou seja, as partes elas querem manipular, criar uma realidade nova para lesar um dos dois ou lesar terceiro, é óbvio que não pode, né? Isso a gente não pode, não se admite isso. Falamos no nosso artigo, exatamente. Tudo tem lá. Não deixa de ler. Contrato de namoro, Letícia Paulermano. Joga aí que você vai aparecer. Acho que é negócio jurídico de namoro por escritura pública. Acho que é isso que a gente tem. Acho que o título é isso. É isso. Tudo bem, professor. Parece que nós chegamos aqui ao tempo. Ao final? E aí, eu vi que você colocou o do advogado. Gente, isso tudo que a gente falou hoje é para poder falar da importância do advogado. Gente, o advogado é super importante. Até naquele momento de dor que o Paulo falou, aquele sofrimento, o pessoal está todo magoado. E aí, não quero nem ver esse negócio. Deixa o advogado lidar com isso, né? Por isso, além de toda essa problemática que a gente falou aqui... Aí, ó. Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Pois é. Particular. Olha aí, investimento. É particular. O advogado faz um super investimento e o povo não vê o investimento que ele fez, né? Gente, olha, nós temos um curso de regularização imobiliária e as pessoas fazem o curso e se preparam e óbvio que elas se destacam no mercado e começam a ganhar dinheiro.
Aí depois a pessoa fala, mas como é que você ganha tanto dinheiro assim? É porque eu estudo demais. E advogado não pode parar de estudar nunca, porque o direito é dinâmico, é um organismo vivo. Ele está sempre se modificando, ele está sempre exigindo a atenção da gente. Quem formou há muito tempo atrás é como se tivesse que fazer de novo o curso, porque mudou tudo. Né? Muda tudo. Muda tudo, sem uma atualização constante. E isso exige investimento, exige sofrimento, e às vezes as pessoas não valorizam isso. Então, gente, essa musiquinha, O Pequeno Burguês, é para dizer para vocês, ó, vocês que são advogados, valorizem seus honorários, porque eles são produto de anos e anos de faculdade, anos e anos de pós-graduação, anos e anos de especialização. É uma vida inteira estudando. Né? Uma petição e tem que feita ser a vida toda. Uma petição escrita lá com uma lauda não demorou 1 hora para fazer, demorou 20 anos para fazer. Então tem que valorizar, tem que dar valor ao seu serviço. E assumir a sua importância, principalmente na desjudicialização. Aí, ó, a musiquinha fala. Dizem que ele é burguês, gente. Olha só. Eles são vocês, eu não passo de um pobre, coitado. Mas quem quiser ser como eu, vai ter que penar um bocado. Penar um bocado. Mas, ó, não é pena, não. Porque quando você gosta, é um prazer. É igual essa live de hoje. Quando a gente gosta da matéria, quando a gente gosta de debater, quando a gente está junto de pessoas que também gostam do direito, isso é sempre um prazer. E aí a gente tem que ver isso, né, gente? Faça o que você ama, porque você vai fazer leve, com prazer. Não é, Paulo? Isso, olha lá, o Vicente está dizendo, eu precisava ouvir isso. É isso. Valorização do advogado. Bacana, gente, é isso aí. E aí, professora, encerramos ou... Encerramos, né? Acho que já tá na hora, né? Vamos curtir o carnaval, gente. Aí, ó. Vamos lá, Paulo, coloca aí no final pra gente terminar em grande estilo, ó. Eu vou colocar... Isso, vou colocar... Vamos terminar em grande estilo, já para vocês ficarem aquecidos para os bloquinhos. Aqui em Belo Horizonte, esse ano, tá o ano dos blocos. Tem bloco... A gente dorme ouvindo bloco, gente. É toda hora, ó. Vamos lá. É isso aí, gente. Bom carnaval, aproveitem. E ó, vai ser quarta-feira, às 7h04. Tem de novo, só que vai ser com o Carlos Onde. Até quarta. Até quarta, até mais. Obrigado, gente. Você brilhou, Paulo. Muito obrigada. Obrigado, Lili. Você também. Beijão, tchau.